Ok, letra feito à mão. Não é decoração. Até rimou, né? É memória aplicada, minha gente. A letra à mão, ela tem personalidade, tá? Afinal, quando você escreveu, você não tinha o seu jeito, a sua caligrafia? Então, escrever à mão tem que ter personalidade. Ela é a ilustração da escrita. E hoje, Os Impossíveis, a gente vai receber um artista que transformou o que era visto como serviço manual em linguagem artística. Eu tô aqui com o Thiago Spiker. Olá, Thiago Spiker aqui. O William Moore aqui. Boa noite, Brasil, Computer Boys and Girls. Eu sou o professor Lacqua, né? Não sei se vocês me conhecem. E nós juntos somos os Impossíveis. E aqui atrás, talvez você não tenha... Não sei se o Felipe tá vendo, mas tem um caricaturista aqui, o Wagner Muniz, que tá ali fazendo caricaturas, charges. O registro gráfico. O registro gráfico, né? E, estilo Roda Viva. Isso. Que a gente gosta muito. Ah, é? Eu gosto. Ok. Porque eu gostava do Paulo Caruso. Eu assistia só por causa do Paulo Caruso. Grande mestre. Grande mestre. E quem né? mais que nós temos nesse programa Nós maravilhoso? O Van Dog. Van Dog também. Tem o Van Dog. Agora, quem que é o... E todas as pessoas para receber figura que já estamos vendo aqui? O Felipe Guirmão. Aê, mestre demais! Que é o mestre do lettering. Aê. Oh, ele tá com boné de lagosta, Felipe. O que é? Pois é. O quê? É um boné de da peixaria. Olha lá. Ó, é porque a gente tem o boné de lagosta aqui do Shrimp, né? A gente tem o Bubba Gump aqui, o Shrimp com que legal. Tem a relação total. Bem-vindo. Bem-vindo, Felipe. Valeu. Obrigado. O Felipe Grimaldi, que ele é designer, artista e professor, né? Ele é uma das referências em pintura de letra popular no Brasil. É isso mesmo, Felipe? É o que me chamam, né, por aí, né? Assim que eu me descrevo por aí. Eu me especializei em letra pintada, letra feita à mão, né? Faço parte de uma segunda geração de letristas, né, que veio depois da tecnologia, e tenho trazido aí as manualidades aí para o foco das pessoas de novo nesses tempos de IA. Aí tenho sido um porta-voz aí das manualidades aí no Brasil, mostrando as diversas técnicas aí. Mas eu acho que o pessoal ainda, se você não conhece o Felipe, é só falar uma frase que eu acho que todo mundo vai saber quem é você. Essa é famosa. Chora, Photoshop. Chora, Photoshop. Não, já é um bordão de todos os artistas manuais brasileiros. Já tem isso aí. Eu devia estar com a minha camiseta. Eu tenho a camiseta de Chora Photoshop. Eu ando direto com ela, vermelhinha. Tem a vermelhinha com Chora Photoshop atrás. Tem pra vender essa camiseta? Com certeza, não tem, Felipe? Tá em falta. Acabou, tá em falta. Vou pegar uma pra você, vou achar Pega uma pra mim, por favor. Quando você lançar de novo, a gente pega. Sabe quanto tempo eu não ponho a mão no Photoshop? 10 anos. Eita. Mudou bastante, né? 10 anos. Hoje em dia mudou bastante. Tem aí tudo mais agora. Eu, depois que eu botei a mão numa aquarela em 2006, eu falei, nunca mais eu quero mexer em computador. Mas o legal do Felipe, que eu já ouvi a história dele, nem foi sempre assim. Ele encontrou um lugar entre o digital. Começou no digital, não foi, Felipe? Sim. Eu me formei minha vida artística começou numa faculdade de design gráfico na Belas Artes de São Paulo, que era uma faculdade de desenho industrial que veio a virar de design gráfico, né, no final. Eu me formei em 2005 e naquela época, assim, Photoshop era recém-criado, né? Então era a galinha dos ovos de ouro das pessoas, era o Photoshop. As pessoas amavam aquilo de paixão. E eu tinha um processo que era um pouco híbrido, né? Assim, eu fazia scans de revista e fazia um processo analógico digital, né? Então eu usava as ferramentas do digital para fazer o meu processo artístico, assim. Mas, assim, servia ao design e à publicidade 10 anos da minha vida. Eu sei como que funciona a roda, eu sei como que funciona um atendimento de agência e tudo, enfim. Eu apanhei 10 anos para decidir ficar só no analógico, né? Eu também. Eu acho que a minha história é parecida com a tua. Eu comecei Photoshop e eu mexi nele em 98, eu acho. Então aí foi, né? Trabalhei, atendia publicidade,
editorial, jornal, fiz caricatura, e era híbrido. Desenhava no papel, escaneava, tratava, pintava, aquela coisa toda, né? Mas depois que eu fiz meu primeiro livro infantil em aquarela, daí eu falei, cara, putz, era isso que eu queria. Não, e é engraçado, porque eu sou mais ou menos da mesma época que você, Felipe. Eu me formei em 2006 no Mackenzie, desenho industrial também, que virou design gráfico, né? E naquela época o Photoshop era o 7 que eu comecei, Photoshop 7, aí eu saí, tava o CS1, o 2, e pintar a ilustração digital era o nossa, né? Ter ainda a mesa digitalizadora, o pessoal chamava de tablet no começo, de tablet, né? Exatamente. Também era, meu Deus, o que você consegue ter, que negócio muito louco, tudo. Então era como se fosse o novo patamar, né? E é engraçado que, não sei se já tinha naquela época um receio de que, isso aqui vai acabar com o desenho tradicional. Já tinha, sim, né? Quando saiu o Photoshop, não, agora acabou o tradicional. Acabou o tradicional, tudo, e agora a gente tá de novo em um momento como esse, né? Com a IA, né? Renascimento, que na verdade nunca morreu, né? Então. E agora a IA tá matando o digital, né? O próprio digital que criou, virou, e os tradicionais tá aqui, ó. Mas, Felipe, como que você resgatou, ou como foi resgatado em você essa paixão pela letra? Como que surgiu a letra? Cara, eu sempre fui um estudante de tipografia, né? Eu, na faculdade, eu já era uma pessoa especializada em tipografia. Eu estudava aquilo, estudava fontes, via o que vinha de cada lugar, né, cara? Naquela época, a maioria das referências eram ou europeias ou norte-americanas, né? Então, a gente ficava olhando aqueles livros nas livrarias do que tinha de fonte disponível que poderia ser comprado para usar no computador. Eu já tinha algumas fontes de computador. E aí eu comecei sempre a olhar para isso, tal, até que um dia eu falei, putz, cara, acho que eu vou fazer um curso de caligrafia. Aí eu fui lá na Andréa Branco, que é uma alfabetizadora calígrafa aqui de São Paulo, cheguei lá, falei, Andréa, eu tenho um perfil meio assim, a classe dela era só de senhoras, né, de pessoas que faziam convites de casamento e tal. Eu falei, Andréa, eu queria aprender a técnica da caligrafia. Ela falou, não, vamos fazer um curso de caligrafia contemporânea. E ela já tinha um módulo dela, tinha algumas pessoas que tinham o meu perfil lá, e ela ensinou caligrafia clássica pra gente, e a gente, como tinha uma leitura mais design gráfico, mais tipografia, mais até rua, grafite, essas coisas, começamos a olhar de uma outra forma, né, aquilo. É igual nas aulas de português, aqueles caderninhos? Cara, é igualzinho. É linhazinha, ferramenta na mão, repetindo movimento, ABC até Z várias vezes, e tipo, o aprendizado de qualquer tipo de letra, tanto de pintura quanto caligrafia, é a repetição, né? Então, era isso. Então, cadernos e cadernos de caligrafia, eu fui me debruçando nisso, até que em 2012 eu conheci um calígrafo italiano, que é o Luca Barcellona. A gente basicamente pagou para ele vir para o Brasil para ensinar a gente um tipo de caligrafia gótica mais moderna, que ele chamava de fractor. E a partir daquele 2012 ali, começou todas as pessoas a cada uma pesquisar ao seu lado, né? Eu tinha uma insatisfação, assim, um pouco de as referências serem sempre europeias, sempre norte-americanas, e aí uma hora eu me perguntei, falei, tá, e quem que faz as letras aqui no Brasil, né, cara? Quem que pinta letra no Brasil, né? Como que é isso, tal? E aí comecei a conhecer cartazistas, comecei a conhecer letristas, não só do Brasil, mas da América Latina, pessoas que trabalhavam no meio mais popular, fazendo comércios, fazendo, tipo, fachada, uma cardápio. pessoa que não se intitula artista, né? Que é esse saber que às vezes não é isso, né? Não tem... Meu sogro é pintor, agora tá afastado, mas pintava letra de supermercado. Como é que é o nome dele? Do meu sogro? Não, eu não vou dar fama pra ele não, porque ele é um safado. Mas então, ele fazia, é porque minha esposa e ele não se dão. Mas ele fazia, e ele, você não vai chamar ele de artista, ele não colocou esse nome pra ele. Mas tem um artista aqui que eu sei que é o pai da Patrícia Brasolotto, que é a nossa produtora executiva aqui, que é o senhor Odair, pintor letrista. Ele passou a vida inteira, né, trabalhando com isso aqui no norte do Paraná, fazia placa de caminhão, né? Propaganda de cerveja e tal. Vamos mandar um abraço aí pro seu Odair, então. Beijo, Odair, beijo. Aí. Beijo pro seu Odair. Beijo pra mantenha a sabedoria popular viva, seu Odair. Mas não joga fora os pincel, não. Faz uns alfabetos aí, tira umas fotos. Mas teve esse momento que o pessoal jogou fora? Teve um momento que o pessoal começou a printar e parou de pagar o letrista? Cara, a história ela é bem...
clara, assim, né, cara? Com avanços da tecnologia, máquina de recorte a vinil e grande formato, as pessoas passavam, vendedores nos ateliês de letrista e falavam, olha, amigo, eu posso te financiar essa máquina aqui 10 anos, você compra essa máquina, você vai imprimir 100 banners desse aqui de aluga-se, que você consegue pintar 3 por dia, você consegue imprimir 100. Você me paga aí R$500 por mês. O cara deixava a máquina lá e ia embora, e como um agiota voltava lá. As pessoas começaram a se focar só em fazer trabalho digital. Abriu um Corel, fazia um layout qualquer, imprimia, porque era só uma placa de aluga-se, era só um ponto de táxi e tal. E aí o que aconteceu? As pessoas que pintavam começaram a operar máquinas, entendeu? Então, toda aquela manualidade, aquele jeito do cara compor, o capricho do cara, ele foi operar uma máquina muito mais complexa de operar, com um software naquela época muito ruim, e algumas cidades ainda tiveram, como São Paulo, teve a lei Cidade Limpa, que a gente não pode colocar banners muito grandes em penas de prédio e tal. Então, o cara comprou uma máquina e 5 anos depois entrou uma lei que proibia, basicamente, imprimir banners grandes. Então, toda essa galera faliu mesmo. Assim, tem um número, parece que, 11 mil letristas ficaram desempregados por conta da Lei Cidade Limpa. Então, você imagina isso, no tamanho do Brasil, né? Esse avanço da tecnologia, a venda das máquinas, o vinil, e aí essa galera foi migrando de profissão. Acontece que hoje, como você estava falando no início ali, as pessoas estão valorizando o que é manual, né, cara? Então, a gente, cada 20 anos, a gente dá uma pisada em cima da nossa cabeça, né? Ainda mais com o avanço da IA. A gente veio totalmente manual, chegou os softwares, né, 10 anos depois, aí depois de 10 anos, aqueles softwares já não eram mais aquela coisa, então o profissional levantou de novo, aí agora veio a IA deu uma pisada em cima de todo mundo, agora os humanos estão de novo pisando em cima da cabeça da IA, e aí vai, né, entendeu? A cada 10 anos... isso se recicla, né? Isso, eu acho que agora o próximo passo é a gente aprender a lidar com as IAs, né? E daqui a 10 anos ter uma nova, né? Foi o que eu falei, eu sou defensor dessa ideia, né? Eu acho que as pessoas que operam com manualidades, elas tendem a sobreviver mais, né? As pessoas que, não tem nenhuma manualidade, a pessoa não desenha nem no computador, ela só opera computador, ela tem a chance de ser substituída por um computador. Sim. Né? O operacional, né? Que é cara que é só operacional. Tem um amigo meu, designer, que ele fala, o Léo Becker, que ele fala assim, se você é um designer que não desenha, não ilustra, você é um desenvolvedor de identidade visual, se você não aprender a mexer na IA, você vai virar uma ferramenta dela, entendeu? Você só vai, falar o que ela tem que fazer, entendeu? Ela vai tomar o seu lugar, ela vai tomar o seu espaço. Isso vai acontecer, né? Pensa que a gente está numa IA V0, V1, né? Imagina daqui a 10 anos as IAs, com tudo isso de referência, com a galera mandando prompt sem parar, alimentando com os celulares e com os computadores. Cara, o buraco é lá embaixo, né? Então, é isso, assim, é aprender a conviver mesmo, não enxergar isso como uma loucura, né? E tentar fazer parte do trabalho também. Mas você sente assustado? O pessoal se assusta? Você acha que os seus alunos, o pessoal que vai fazer curso, você sente esse... ou não é? Cara, sim. Infelizmente, sim. Vou dar 2 exemplos, tá? Tem uma amiga minha que é redatora, né? Sempre foi uma redatora de arte, sempre ajudou a fazer textos curatoriais e tal. E, ultimamente, ela tem pegado poucos trabalhos. Por que você acha que ela pega poucos trabalhos, né? Porque as pessoas resolvem aquilo no ChatGPT, né? O cara vai lá, fica conversando com aquela ferramenta, a ferramenta vai dando vários textos, até que você lapida e faz um texto só. Então, aquela pessoa que sempre falo isso, aquela pessoa que era medíocre, sabe o designer medíocre, aquela pessoa que ela é ruim no trabalho dela, ela agora ganhou asinhas com a IA, né, cara? E assim, em alguns lugares o trabalho medíocre tá bom, entendeu? Pensa que você é um salão de beleza na quebrada e você precisa fazer um panfleto, tá bom aquele lá cuspido pela IA, entendeu? Você não precisa do designer, o cara estudar o seu espaço, você não precisa, você precisa de um negócio gerado pela IA. Então, aquele cara medíocre, o designer medíocre, o escritor medíocre, ele tá no espaço, né? Ele voltou para o jogo e as pessoas que eram muito boas estão ameaçadas por essas pessoas que são medíocres, entendeu? Então, respirem, todo mundo respira aí, calma. Atrás e falar, quem sou eu, né, na minha profissão? Eu faço o quê? Qual que é o meu propósito aqui, entendeu? Porque se for só gerar texto atrás de texto, por exemplo, né, na nossa época aqui, a mesa toda, tinha os assistentes de arte de publicidade.
pô, aqueles caras lá eram caras que ficavam atrás do Photoshop o dia inteiro, cara, fazendo Photoshop de carro em cima de praia, com o logotipo voando e tal. Hoje em dia, esses caras, eles passaram os últimos 20 anos fazendo isso, e hoje em dia um prompt faz. Então, 10 cara, segundos. é perigoso, né? Mas uma coisa que eu percebi, né, que a IA, ela tem uma característica, ela tem uma linguagem que é bem notória, assim, você bate o olho e fala, Ainda, IA, né? A imagem amarelada, né? Então, assim, o que eu vejo que ela ameaçou muito o artista, que eu falo que ela matou o digital, e o digital falou que ia matar o tradicional, e agora o tradicional está sendo mais valorizado, é porque a galera do digital, eles usam os mesmos brushes, os mesmos tutoriais, as mesmas ferramentas, softwares, o mesmo maneirismo, a maneira de abrir os layers, blend mode, não sei o que, a pressão da caneta. Tem uma outra diferença hoje em dia pro Procreate, mas é tudo muito igual, na minha opinião. Cola, na verdade, hoje em dia. Né? E você rola ali no Pinterest, assim, principalmente os brasileiros, na minha opinião, é tudo muito igual, sabe? As diferenças são muito sutis, assim. E aí é óbvio, a inteligência artificial pegou esse banco enorme de referências, se apropriou, e aí você consegue pintar igual muita gente com um promptzinho. Né? A referência usando a referência. A referência usando a referência. O problema é o número de referências que a gente gera por dia atualmente, né, cara? Por conta da criação de conteúdo que todo mundo precisa fazer. Tipo, o seu dentista precisa fazer uma criação de conteúdo no Instagram, entendeu? Então, pensa assim, todas as pessoas do planeta Terra estão gerando um tipo de conteúdo nesse momento, entendeu? Tipo, mandando quase que diariamente para a caixa. E isso vai sendo alimentado, e as fronteiras do tipo, eu posso tocar nesse dado e não posso tocar, elas já foram faz tempo, né, cara? Você fala um negócio perto do telefone, o teu telefone te manda o ad 1 minuto depois. Antes era, nossa, meu telefone tá escutando. Agora é normal que seu telefone escute. Não, teve um momento agora há pouco que o pessoal tinha medo, né? Não vou mais postar minha arte no Instagram, não vou mais no ArtSpace. Fala, cara, não vai ser isso, não vai ser isso, né? Isso não vai ser o suficiente. Eu acho que assim, a gente já não tem propriedade sobre os nossos conteúdos. Até a foto que você tira no seu telefone, ela pode ser acessada por algum aplicativo ali, né, cara? Ela pode ser acessada. Você já deu vários OKs que ela pode ser acessada. Então, assim, eu acho que é aprender a viver na fresta, né? Aprender a viver na fresta. A gente tem um monte de coisa acontecendo, né? Eu acho que, tipo, se você não se posicionar de uma maneira mediana ali, você roda. Então, sei lá, pega seu filho, tira um monte de foto da cara do seu filho a vida inteira. Cara, você pode ter um problema com 15 anos, você pode ter um problema com, sabe, o menino ser exposto a vida inteira, a foto dele pode ser usada com outra coisa. Então, são os perigos da internet, né, cara? A tecnologia, ela foi indo. Vai pro bem, vai pro mal. Nós quatro mexemos em como a gente faz uso dela, né? A gente tinha disquete, a gente tinha memory card, entendeu? A gente tinha CD com foto. Quando a mídia era analógica, show, né? Ainda era possível você guardar a sua mídia analógica na sua casa, lá o seu CD. Agora não tem mais mídia analógica, né? Tudo nuvem. Não tem drive mais para ler. E um assunto que sempre me falam, né? Que sempre me puxam do Chorar Photoshop é essa coisa que a galera acha que eu odeio o digital e eu odeio o computador. Né? Não é bem assim. Tipo assim, eu vim desse lugar, tá? E eu acho que hoje em dia, mesmo você sendo um mestre do manual, todas as saídas do seu trabalho são digitais. São digitais. Né? Então, imagina que você é um dourador lá na Inglaterra, um cara fudido que só mexe com vidro, com ácido. Qual que é o final do seu trabalho? É o vidro e tal. Mas como que as pessoas vão ver? Com uma fotografia, numa rede social. Entendeu? Então, a saída do seu trabalho extremamente analógico, ela é digital, né? Então, não tem como uma pessoa se abster da tecnologia hoje em aliás, dia. inclusive, é o que você faz muito, né? Você vai lá e faz um vídeo de React e é uma pessoa, às vezes, que ganha seguidores por causa do teu vídeo que é digital. Então, através do digital, tem isso. Fala sobre isso, sobre essa relação que você tem com os criadores. Assim, os reacts começaram só com meus amigos, né? E com pessoas que eu conhecia. E essas pessoas iam falando, Grimaldi, tô ganhando muitos seguidores, tô ganhando muita coisa. Então, isso começou a se tornar uma força, né? Então, às vezes eu mirava um cartazista que eu conhecia mais ou menos e falava assim, vou fazer dele.
fazia dele e viralizava. Aí 1 milhão de views, o cara ganhava lá, sei lá, 50 mil seguidores. Para um cara que mora no interior do Ceará, você ganhar 50 mil seguidores, você fica conhecido na cidade. Os caras falam, ô, você apareceu lá no Chora Photoshop, ô, você não é o cara que apareceu lá. Então, isso aconteceu com dezenas de pessoas, por causa dos reacts, né? Então, começou a virar uma coisa quase que um trabalho social. Trazia um tipo de pessoa, de espectador, para o seu trabalho, que não era o espectador da sua cidade, não era a sua família, não eram pessoas próximas a você, é o cara da televisão aberta. Então, o cara lá no Amapá via o cartazista lá do Rio Grande do Sul fazendo. Então, isso acabou gerando depois de quase 3 anos de React, um olhar nas pessoas, de olhar as coisas na rua e falar, ó, é feito à mão isso aqui. Certeza, eu vi lá no Chora Photoshop, lá os caras fazem tudo à mão. Ó, esse cartaz é à mão, esse peixe é à mão, tal. Então as pessoas começaram a criar um olhar diferente. Então você é um curador. Você é um curador. Sim, com certeza. Porque a sua palavra tem autoridade. Acredito que sim. O que aconteceu em termos midiáticos, que, por exemplo, muitas pessoas têm um problema com tecnologia, de desenvolver vídeo, fazer corte, botar música, postar, tal. Então, imagina para um cara que é um pintor de faixa de Belfort Roxo, o cara receber, faz um vídeo para mim. O cara não tem nem celular, o cara tem tipo um Samsung J5, entendeu? Tipo aquele menor com a lente horrível, tal. O cara não consegue fazer aquilo. Só que com os reacts o cara via que era possível ele fazer. Então o cara ia lá e se esforçava para fazia um vídeo meio tosquinho. E a gente fazia um react e o cara ganhava um monte de seguidor. E aquilo ia alavancando o cara. Porque o cara tinha antes, sei lá, 5 espectadores, a família dele. E o cara começou a ter 1.000 espectadores. Então as pessoas começaram a se treinar a filmar tudo que pinta, entendeu? Tudo que você vai fazer, você filma hoje em dia. Não tem essa de não filmar. Tipo assim, você pode não filmar se você tiver com muita pressa, mas você vai perder aquele registro. Não, e aí tem o famoso criador de conteúdo. Exatamente. Não, e tem a coisa que tem a ver que você estava falando lá atrás sobre... o pessoal lá vai fazer só um cartaz para um cabeleireiro. Mas aí, o que você produz é uma sensibilização do público, que o público começa a valorizar. Era isso que eu ia falar. Claro. Você usou o humor, né, e a lógica da mídia para trazer algo que para muita gente estava perdido. Curiosamente, para as pessoas que aplicam e entendem o que é esse trabalho manual. Isso é impressionante. A gente sempre fala, ver alguém desenhar uma letra, um desenho, qualquer coisa... causa um interesse no outro ser humano impressionante. Porque a gente fica extraordinário. Chocado, né? Olhando, é uma habilidade caramba, deixa eu ver extraordinária. você fazer. E aí é que tá, E é tão William, simples, mas na verdade não, né? O computador, seja a fonte ou o Photoshop ou o AIA, todo mundo sabe que é banal ali, né? Genérico. Não, a rodinha girando que vai gerar a imagem não é tão interessante quanto a mão por mais que a passando, imagem né? final seja, aparece e tal, não sei o quê, quando você vê uma pessoa fazendo algo, É impressionante. muda completamente. Então isso que você fez, Felipe, de usar o humor para trazer algo que é importante para quem faz, é fenomenal. Que do digital era aquele que o cara tinha um esboço, aí passava o pincel assim, e daí ficava colorido, não era? Eles usavam muito isso. Você realça o significado. Mas no tradicional... do que é o que se faz. Isso é nele massa mostra pra os caramba. grafiteiros Produzindo, assim... E aquilo... a gente não consegue passar pra frente, a gente tem que ver o vídeo até o fim. Até o fim. Não, e volta num ponto importante, central aqui dos impossíveis. É uma história. Cara, né? Você eu mostra. percebi uma coisa, cara, genuína, assim, nos comentários, que existem pessoas que ficam felizes de verem outras pessoas trabalhando com as mãos. Ponto final. Se tá fazendo um pano de prato, ou se tá fazendo uma coisa colorida, um spray, qualquer coisa, um mosaico, tal, aquela pessoa, ela tá lá comentando porque ela vibra pelo ser humano, né? Eu não sei por que isso, eu não entendo ainda, porque o perfil dessas pessoas que às vezes vibram não é uma pessoa tecnológica ou uma professora de artes, entendeu? Ou uma pessoa analógica, não. É qualquer pessoa, entendeu? Então, isso me faz pensar, assim, talvez essa coisa satisfatória da manualidade, ela esteja na gente. A gente olhar um outro cara lá fazendo, sei lá, um cimento retinho, você fala, porra, olha o cimento que o cara tá fazendo. Parede retinha, né? E é isso, assim, eu acho que tá nesse mesmo lugar. Quando ela é muito bonita, que é no nosso caso da arte, né? O cara tá desenhando uma coisa maravilhosa, no final é absurdo. Pô, aquilo ali é estourar um champanhe, né? Você estoura um champanhe no final do vídeo. Ei, caralho, boa! A gente tá comemorando pela humanidade inteira naquele vídeo, né? É isso. Mano, tipo assim, Apoie o esse seu amigo cara artista. aí
queria ser amigo desse cara aí, que fez esse quadro, entendeu? Tem muitos esse tipo de comentário, né? Pô, queria ser primo dele. Você fala, pô, por que o cara tá falando isso, né? E você vê isso, por exemplo, hoje, até a gente tava falando um pouco antes da gravação, de filmes, letra de filme, fonte, ou produtos assim, dessa categoria que tem esse cuidado, como que você vê? Cara, você me pergunta como que eu enxergo isso? Não, se você vê que tem essa valorização, porque assim como tem a valorização do cara, a gente tem isso. Cara, do cara tem. que você falou, ele pinta uma vitrine de barbearia, também tem no outro extremo, que é tipo grandes marcas, grandes, vamos chamar assim, players, que vão lá e falam, eu quero a manualidade aqui nesse lugar, Então, que às vezes é visto como alta indústria. Então, eu tenho um amigo que talvez seja amigo do Felipe, que faz foi selecionado entre vários artistas para fazer algumas embalagens da Apple, do Apple Pencil, que é o Jackson Alves. Jackson Alves, é meu amigão, pô. Então, foi meu ele colega apareceu no Flex várias vezes. Então, ele foi meu colega, ele dava aula na faculdade junto comigo, ele dava aula de lettering e eu dava aula de animação 2D. Cara genial, né? Calígrafo e tal. Ele tava nessa classe do Luca Barcelona de 2012. Ele tava nessa classe aí também, ele era um dos caras que estavam lá. Cara, assim, eu tô vivendo meus últimos 2 anos da minha vida com isso, né, cara? Grandes players do mercado chegam para mim e falam, Grimaldi, a gente quer fazer a coisa manualmente. E eu fico pensando assim, não foi do nada, né? Foi um caminho construído durante anos e anos para arrancar lá das referências dos gringos, entendeu? Vim para as referências brasileiras e ainda saltar com o negócio da manualidade. Foi muito trabalho para a galera olhar para as manualidades, né? Sua carreira não começou ontem. Você olha ali pelo Sesc Pompeia, tal, a quantidade de mestres que dão aulas anos e anos, entendeu? Para formar pessoas que fazem coisas bacanas, um marceneiro, uma pessoa do têxtil, um letrista, tal. Pô, é um trabalho intenso durante muitos anos. Então, a gente brigou com o resultado digital. A gente brigou os últimos 15 anos com o resultado digital. E a gente ganhou, entendeu? A gente ganhou por quê? Porque a gente é um ser humano, entendeu? Hoje em dia, o cara chega e pensa assim, vou fazer a minha vitrine. Pô, eu queria que uma pessoa fizesse minha vitrine. Por quê? Porque o cara quer tirar uma foto de você fazendo a vitrine dele. Ele quer contar uma história com a vitrine dele. Isso aí é o ponto. É o storytelling da marca. O cara entra dentro da barbearia, o cara aponta a barbearia e fala assim, foi o Grimaldi que fez a minha vitrine. Olha lá. Porra, cara. Não é mais um texto gravado no vidro. E aí é isso, assim, as pessoas querem que você faça lá. Então, tipo, um grande restaurante de São Paulo, o cara me chama e fala, Grimaldi, eu quero um projeto de tudo feito à mão. Eu quero, igual o Sesc fez aí com a nossa exposição. Grimaldi, a gente quer uma exposição todinha feita à mão, 100%, entendeu? Então, assim, as pessoas querem ver o ser humano trabalhar, não, entendeu? Aproveita então, vamos falar da exposição, já que você tocou no assunto, já fisgou. Não, e só pegar um ganchinho aqui rapidinho, que quando a gente veio produzindo, não sei se você está conseguindo ver o estúdio todo, mas não sei se você está vendo a poltrona onde o Wagner está sentado. Cara, não tô. Não tá. Então, quando a gente queria botar esse toque, por exemplo, do grafite, né, da intervenção urbana, dessa coisa do urbano dentro como narrativa do nosso podcast, né, da relação da arte com a sociedade. E aí a gente convidou um aluno meu que chama João Schmidt, que ele ama o teu trabalho, segue e etc. Ele faz bomba, ele faz tag e tal, grafiteiro e tudo mais, e ele que fez a poltrona do nosso podcast. Então, se você puder mandar um salve aí pra ele vai ficar muito feliz. Opa! Meus amigos artistas, né? Vou mandar não só para ele, mas como meus amigos artistas. Continuem a batalha, pessoal. Nós estamos ganhando, você tá vendo? Os espaços vão sendo criados, né? Tipo, a arte urbana também é outra que estava aí nos últimos 20 anos, mais, né? 30 anos, sempre construindo tijolo a tijolo, né? Para ganhar esse espaço, né? Já fizemos parte da publicidade e tal, agora veio o muralismo. Pô, o muralismo tá mudando a história das cidades, entendeu? Hoje em dia, essa nova onda de pintar prédio e tal. Pô, isso não foi uma coisa criada do nada, isso aí foi uma década de pessoas, tipo, se matando nas ruas para que isso acontecesse, né? Então, um abraço a todos vocês aí, meus amigos artistas, continuem aí com as mãos sujas. E o Sesc, vamos falar, ainda tá acontecendo a exposição Sesc Piranga, Cara, isso? Sesc, vou fazer o ad aqui, exposição Sesc Piranga, exposição Letras e Filetes, Memória Afetiva e Latinidades. Cara, uma exposição
coletiva, com mais de 60 artistas do Brasil inteiro, né? A gente fez uma curadoria que pegasse todas as regiões do Brasil, todos os estilos de letra pintada. Não só isso, a gente ainda pegou uma pessoa do Chile, da Argentina, do Peru, da Colômbia, trouxemos eles fizeram painéis dentro da exposição, tem mais de 60 obras lá, lindas, maravilhosas, tá? Uma exposição que basicamente sauda a letra popular, né? A pintura de letra, o letrista, a carroceria de caminhão, o filete de caminhão. Tá lá no Sesc Ipiranga até dia 8 de abril, né, cara? Pô, dá tempo ainda de ir lá, tal. Ainda vão ter algumas lives, né? Daqui 2 semanas tem lives dos curadores, tal. Fiz a curadoria junto com o Thiago Neves, que é meu parceiro de pesquisa. Ele basicamente se especializou em filete de caminhão, eu me especializei em letras e a gente fez essa curadoria junto. E tem vídeo também de vocês montando. Quem quiser tem vídeo montando, não é, Felipe? Tem vídeo montando, cara, e assim, a presença lá, a gente tem uma cartilha que ensina a pintar letras e tal, com toda uma pesquisa muito linda. Eu acho que, cara, foi um sonho realizado, assim, né? Poder fazer uma exposição desse tamanho aí, o Sesc chegou junto, assim, e foi uma construção de quase 1 ano, e deu super certo. Muito bonito, cara, eu recomendo demais. Vão aí, pessoal que tá de São Paulo, então a gente vai, vamos lá? A gente vai gravar, a gente é de São Paulo, tá aqui em Curitiba, mas vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Eu vou querer passear lá também. Não, o Van Dog não anda de avião, nem de carro, anda? Só na coleira? Tem perninha. Só na coleira. Ele tem pernas. Tem perna. Comprou pernas? Tem perna? Claro que tem, eu vi. Mostra os braços, mostra. Aí, se escondeu. Eu não mostro isso pra todo mundo, mas eu vou mostrar Mostra aqui, a perna. hein? Calma. Eu cheguei mais cedo aqui, tava sozinho, vi a perna dele. Tem ó. mesmo. Tem perna. Caramba. A perna dele aí, ó. Tem uma tem. Legal. Legal. A outra não vai estar aqui agora, não. E além disso, Felipe, você, além de ser um artista, né, de estar inserido nessa cena como uma referência, como curador, você também é educador, né? Você tem cursos no Sesc, na Doméstica, né? Você passa para frente toda essa expertise que você tem. Consegue achar tempo pra educar Consegue achar ainda, tempo pra dar pra aula. ensinar. Ainda tá conseguindo? Cara, eu tô assim... a minha Com o filho história pequeno ainda, tem esse agravante, né? Cara, eu agora... Ultimamente eu dei uma pisada no freio, assim, já fazia 15 anos que eu dava aula. Eu dei 10 anos de aula no Sesc Pompeia, né, cara? Fora todos os ateliês que a gente passou dando aula. A ideia lá do início era ensinar a letra popular, tudo que eu tinha aprendido com letristas da América Latina, eu queria passar à frente para recriar uma geração de letristas. A minha ideia era um pouco ambiciosa, assim, mas a ideia era criar uma cena e um mercado de novo de letristas para que as pessoas começassem a consumir aquilo e a gente tivesse mais trabalho no futuro, né? Basicamente é isso. Se cria uma cena, as pessoas começam a consumir aquilo e aquilo se torna. E deu certo, assim, a gente formou várias equipes de letristas, né, que hoje em dia atuam no mercado, pessoas que saíram do zero, que hoje em dia ganham a vida pintando letras, né, cara, e fazem aí os trabalhos comerciais. Então, basicamente, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, são lugares que recuperaram, né, a manualidade da pintura de letra um pouco por causa disso, assim, desse trabalho, não só meu, mas de outros professores também. Ultimamente, eu estou dando aula só no meu ateliê e instituições fora de São Paulo. Eu dei uma focada fora de São Paulo, porque a galera fica muito, Grimaldo, só faz curso no Sudeste. E aí eu entendi que realmente aquilo era um problema e comecei a dar em outros estados, né? É um pouco mais complicado para mim, eu tenho que viajar 2 dias de aula, tal, volto, ficar longe de filho pequeno é complicado, mas vale a pena, tipo, a cada 2 meses ou a cada mês eu ir dar aula em algum lugar. Podemos trazer você aqui para Curitiba? Aqui pro sul. Já veio para Curitiba? Curitiba eu fui na Mamute, cara, na Feira Mamute ultimamente. Sei. Eu dei 2 falas lá, né? Um curso sobre... Não era um curso, era uma palestra sobre letra latina, né? Para as pessoas conhecerem um pouco dos estilos latinos que tinha. E estou sempre assim, fazendo isso. Uma palestrinha aqui, uma fala ali e tal. Fiz São José do Rio Preto agora também, que é interior de São Paulo, quase Minas ali. Fiz também uma aula de pintura de letra. Então, os alunos curitibanos iriam adorar ter aula com você aqui. O pessoal de Curitiba ia gostar de ter aula contigo. Eu tenho um ateliê aqui. Eu tenho um ateliê. Então tá chegando, vai vir. Tá chegando? Convence ele. Vou convencer. O que precisa? Pão de queijo, café? Cara, eu, na verdade, assim, eu já tô meio que no caminho, assim, eu tenho 2 parceiros em Curitiba, que é o Caderno Listrado, né? Que o Daniel Barbosa. Daniel Barbosa, exatamente. A gente tem
A gente tem um mega projeto para esse ano, que é um caderno de assinatura, é uma assinatura de gravura, né? Um caderno de gravuras, né? Você assina por mês lá, por uma merreca, e você vai recebendo gravuras e completa um livro de gravuras no final do ano. Eu vou lançar através da Caderno Listrado. E também tem uma outra colaboração com a Ous, que é a joia de vocês aí, marca de streetwear curitibana, Ous, né? Fala o nome do design da Ous, que foi meu aluno. Como é que é o nome dele? Natan. O Natan, foi meu aluno, isso, da PUC. Legal. Acompanha ele, o trabalho dele é lindo. Calma aí, a gente está envolvido, Curitiba. Qualquer dia vai acontecer. Legal. O convite vai chegar. A produtora vai chegar. E os prédios? A tua relação com o prédio, com grandes obras? Tem isso formatos também, grandes. tem isso, Cara, tem. Bom, assim, eu nasci em São Paulo, né? Então eu sou tipo bicho da cidade, assim. A minha referência, ela é essa, né? São as ruas e tal. Então, aquela brincadeira que a gente faz, a gente fala, olha que paisagem bonita, e é tipo um vale, assim, no meio dos prédios, né? É isso que a gente acha bonito. E o muralismo foi crescendo, né? Foi crescendo de tamanho também. O Gêmeos, que é uma referência da arte urbana, começou a pintar prédios, e nós, todos os artistas, olhamos e pensamos, a gente quer pintar prédios também, né? Então, o Gêmeos deu essa ideia, né? E fez isso fora do Brasil, depois fez no Brasil. E os outros artistas começaram a se especializar em querer pintar prédios, entendeu? Aprender altura, aprender como trabalhar em altura, como escalar o trabalho e tal. E aí a gente foi abrindo esse mato, cada um como pôde, né? O trabalho em altura, ele é um trabalho complicado de produção, né? Ele precisa de autorização da prefeitura, ele precisa de segurança, ele precisa de instalação de um maquinário que você não chega lá e pendura. E aí a gente foi fazendo isso e foi fazendo através de projetos, né? De PROAC, de MAR, que são mecanismos do governo para você poder financiar, né? Para vocês entenderem, um prédio custa 100 pau para fazer, né, sem dar dinheiro para o artista, né, custa 100 mil reais de custo, né, entre autorizações, papelada, tinta, tal, custa 100 mil reais, né, um prédio alto, né, dá para fazer, claro, prédios menores. E ainda é um tempo de aprovar esse projeto, passar esse PROAC, cara, um tempão, e aí, assim, né? Você precisa de uma produtora, você precisa de alguém para captar, né, então são várias pessoas que vão ganhando dinheiro nesse processo, então realmente é um trabalho grande. E a segunda parte é o fazer, né, cara? O fazer é assim, cara, separa as crianças dos adultos, né, cara? Assim, tipo, quando você vê uma mina de 25 anos pintando um prédio, tipo assim, ela dá surra em muitos homens, entendeu? Porque, assim, é difícil pintar na altura, né, cara? Você tá ou no sol, ou na chuva, ou no vento, você tá lá craquelando, né? Você não tá enxergando o que você tá pintando, né? Você vai naquele meio instinto de poder pintar as coisas certas, você desce de vez em quando, você come mal, você bebe mal, você dorme mal, você desce tipo, do prédio, você tá balançando, como se você estivesse num barco, né? Fica balançando, você dorme balançando, zunido. E não é um processo de um dia, é um processo de vários dias. Né? E de equipe, né? Também não é sozinho, você tem que normalmente tem uma equipe para levar as coisas. Eu não sou de São Paulo, mas eu vi uma obra que você fez num prédio, se você puder me falar a localização, que ele é bem alto, tem um abecedário inteiro, assim, no fundo verde e ele em amarelo, assim. É isso mesmo. Cara, eu fiz alguns outros prédios como assistente antes de fazer o meu. Então, quando eu cheguei para fazer o meu, eu já estava um pouquinho mais sabendo do que ia acontecer. Mas o meu prédio era um prédio de 13 andares, né, cara? Então, quando você passa do 8º ali, puta, cara... Você ganha uma religião, entendeu? Você começa a rezar, você começa, tipo... Cara, você não acha que você vai chegar lá em cima e vai fumar um cigarro pendurado? Isso não existe. Tem pessoas que não têm medo de altura, né? Você tem medo. Eu tenho pavor. Eu tenho muito medo de altura. Nossa, pra mim, se a escada rolante é alta, eu fico mal. Assim... Pensa que você passa medo o tempo inteiro, só que você acostuma com aquele medo, né? Você fica bem... Tem gente que anda bastante pela plataforma, quem tem medo fica mais paradinho ali, bota as coisas perto, tal, vai só trocando. Mas tem gente que não tem medo, mano. Que o cara olha assim e o cara quer sentar com as pernas penduradas, né? O cara gosta daquilo, o cara gosta mesmo, assim, ele não se importa com risco nem nada, o cara gosta de dizer aquilo, né? Você só tem medo? Você ainda o andame, né? Faz assim, coloca uma musiquinha, tira uma selfie. Você tem medo? Cara, eu passei algumas naquele prédio lá, com o vento, né? Tipo, a gente tinha um banner assim, e o banner funcionava como uma vela, né? Aquilo entrava um vento por trás, assim, e o balancinho se distanciava do prédio, voltava e batia no prédio. Nossa. E com tinta, com tudo, então você não podia estragar o seu trabalho, né, cara? Então,
a gente teve que ir aprendendo a correr as coisas. Aí depois, não é um elevador que você aperta o botão andar 3 e o cara vai. É um cabo de aço que passa dentro do negócio, então às vezes o cabo ele dá uma engripada, então fica meio torto, assim. Eu falo para as pessoas assim, a Empena, ela é um trabalho que você quer fazer. Você quer que o seu trabalho esteja lá. Eu nunca vi um artista que ganhou muito dinheiro fazendo isso, né, cara? Você gasta muito para fazer aquilo e o trabalho que dá é absurdo. Um pequeno mural já é um absurdo. É isso que eu ia te falar. Eu tive uma experiência só com grafite. Um bar de uma hamburgueria, uma parede de uns 12 de largura por uns 5 de altura. E eu fiquei uns 3 dias pintando com mais um amigo. Só que essa é uma dúvida. Por que eu tô te falando isso? Porque quando eu fui fazer, eu nunca tinha pego no spray na minha vida, mas eu pensei, vou fazer um esboço. Peguei um spray branco, muro preto, fui fazendo esboço, atravessava a rua, olhava, não, maior aqui e tal. Como que você faz, tá no prédio, você tá a 1 metro, sei lá, 5 palmos da parede. Como é que você faz para você ver a tua obra? Você tem um drone que vai para você ir vendo a tua obra? Tem 3 opções. A primeira opção é projetor. Você aluga um projetor de 15 mil lumens, vai custar R$1.000 a diária dele. Você vai lá com um projetor, com um gerador, ou pede a energia de alguém, atravessa lá do outro lado da rua, põe seu computador no seu projetor e projeta no prédio. Isso dá certo. De noite, madrugada. De noite, né? De noite, madrugada, você bota o projetor em cima do carro, chama alguém para fazer a segurança do negócio, para ninguém roubar as suas coisas, né, cara? Não tem como atravessar e lá pra... E aí você vai com um lapisinho ali desenhando. Pega um pincel mesmo, com uma tinta clara, né? Se o negócio é branco, você passa um amarelinho assim e vai passando e vai mandando bala. Só que o que acontece? É noite, aquilo está iluminado, tem a luz da rua, você não enxerga muito bem. Então, você vem ali e dá uma demarcada, né, naquilo. A segunda opção é grid orgânico, chama. Grid orgânico você enche de pontos a superfície, né? Vai fazendo xizinho, bolinha, triângulo, tal, pode fazer números, tal, tudo espalhado, assim, uma bagunça. Pode escrever teu nome da tua mãe. Algo irregular, né? Tal. Você faz um desenho bem irregular. Irregular, totalmente irregular, assim, e faz um diagrama enorme. Tira uma foto daquilo, sobrepõe no Photoshop, tira o alfa, assim, e você vai ver que o olho da tua personagem tá naquele X, naquele Y e passando por perto do outro triângulo. Aí você vai você olha no celular e vem assim com um gráfico, com um você vai desenhando. As pessoas que pintam, tipo, mais realistas e tal, elas preferem ir assim, porque elas vão acertando, vai acertando o nariz, vai acertando o olho e tal. Se você projeta, você trava aquilo ali, né, cara? Então, para mim, que é letra, é mais fácil eu travar tudo, porque, tipo, se qualquer coisa balança, é ruim para mim. Entendi, né? Mas para quem tem um trabalho de jogar mais para cá e tal. E o último é o mais tradicional, que é você quadricular o prédio. Quadricular o prédio, você medir metros, né? E faz igual uma batalha naval. 1, 2, 3, A, B, C, tal, tal. Sobrepõe, né? Ou risca isso num papel. E você vai ver que o A6 vai dar na orelha do seu personagem. E aí vai desenhando. Só que é aquela coisa, não tem como ser... Às vezes, um centímetro, um outro, o desenho já vai ficar um pouquinho estranho, né? O personagem. Cara, é assim, pensa que o cara tá vendo o teu prédio lá de baixão, né? Então, assim, pensa que 50 centímetros, se você errar o olho pro lado, não vai fazer diferença lá de baixo. Não vai. Tá. Vai fazer se você errar 1,5 metro. Isso não vai acontecer. Entendi. Entendeu? Porque você quadriculou lá. Não tem boi. Você viu aquele equipamento que eu vi uma menina fazendo uma loja, tinha um vidro assim, e ela tava com aquele óculos de realidade virtual, e aí projetava e ela ia só traçando. Achei isso super legal. Cara, essa nova tecnologia, né? Tem a maioria dos muralistas que só fazem mural, estão já de óculos já. Porque é um ganho de tempo. Mas como que é lá? Explica de novo. Eu não sei exatamente como funciona, mas parece que ele, não sei se ele mapeia, ele projeta no óculos aqui que você tá olhando a imagem no muro. É como se o óculos fosse um óculos normal, mas ele aparece como se fosse um layer por cima, né? Não, é um óculos de realidade aumentada. Você vê o que você tá, mas é como se tivesse o desenho, né? Aí ele vai completando. Você consegue ver o volume da parede pra você pintar. Consegue ver o volume da parede, isso. Você se mexe assim, ó,
Ele acompanha. acompanha. Ele mapeia Entendi. o lugar. Você loca assim, você pega um trapézio da parede, você coloca os 4 pontos da parede, mexe a cabeça, e ele trava. Eu já usei já. Ele trava, você sobe lá o seu JPEG, aumenta ele, enquadra ele no lugar, trava ele, e aí você pode se mexer. E você usou, você fez sentido pra você? Valeu? Foi... Isso faz sentido totalmente. Você enxerga assim, você Isso pinta é exatamente legal. onde é a linha. Entendi. Isso aí é legal. Só que o que acontece? Num trabalho de altura, você tem que setar o óculos várias vezes. A cada né? andar, Porque- né? porque exatamente, a cada descida do negócio, você tem que destravar o óculos e configurar ele de novo. E outra, assim, existe a possibilidade nessa guerra do trapézio de você chegar lá no final do prédio e o desenho não ter chegado até o final. Faltou papel, olha só. Só que é um prédio. Entendeu? É o caso de faltou papel, só que é prédio. Não pode acontecer, né, mano? Não pode acontecer. Já imaginou no alfabeto? O seu alfabeto faltou as últimas letras. Imagina, velho, não tem como. Aí não, acabou. Aí vai igual na prova que a gente fazia. Espreme Aí no começa a cantinho, escrever né? as últimas letras bem menores, assim. Bem menorzinho. Vai bem menorzinho. né? Entorta, né? Ela faz assim, né? É bom que sobra tinta depois. Não, tem que ser muito planejado. É aquela artista, a gente já falou isso. Disciplina, controle do espaço. Isso é Sim. importantíssimo. Planejamento. Planejamento. Cara, esses trabalhos de altura, a gente nem dorme um dia antes, cara, de tão nervoso que fica, Ai, meu entendeu? Deus. Porque assim, cara, é o tempo, você tem um dia para entrar, um dia para sair, pode chover, pode fazer sol, às vezes o cara lá, o bombeiro que tem que estar lá, ele não tá lá, entendeu? Às vezes o síndico não autorizou a entrada. Cara, é sempre uma treta, sempre uma treta. Então, é melhor você pagar uma produção para o cara diminuir um pouco da sua dor de cabeça, entendeu? Total. E assim, Total. às vezes você vai usar uma máquina lá de baixo, tipo uma Geni, daquelas máquinas que esticam assim, que o prédio não é tão alto, e a máquina dá pau, a máquina vai dar óleo, entendeu? Não, é certeza que vai dar algum problema, né? É o que você falou. Sim. Cara, é um trabalho complexo, entendeu? É um trabalho Imagino, complexo, assim. imagino. Por isso que eu, toda vez que vejo um, aplaudo, assim, aplaudo. É difícil de fazer, né? É difícil de fazer. Mas você não falou, esse abecedário, esse alfabeto, tá onde em São Paulo? Cara, ele fica no pé da Teodoro Sampaio, do lado do Mercadão de Pinheiros. Boa, boa. É Largo da boa. Batata. Largo da Batata. Quem descer ali no metrô Pinheiros, vê, né? Perto do Sesc ali, do Pinheiros. É ali. no Faria Lima. Tá bom, na Faria Lima ali. É no metrô Faria Lima, ali, naquele que sai no meio do Largo da Batata. Assim, onde fizeram aquele prédio, perto onde fizeram aquele prédio feíssimo. Escoliose, a gente chama de prédio escoliose. Escoliose. Caramba, como pode, né? Bem, tudo bem. E Quem é de São Paulo sabe. E o teu livro, o Cordel da Saudade, Cara, é isso? Cordel Saudade. Eu Cordel fiz Saudade. Cara, eu comecei a fazer gravuras, né? Gravura, tanto de estilogravura quanto de linóleo. Eu recebia muitos cordéis, assim, de presente, de amigos do Nordeste e tal, e eu pensei um dia em fazer vários personagens numa caixa para poder... Eu era pai naquela época de criança pequena, agora sou de novo. Queria fazer aqueles carimbos para a galera poder criar histórias de cordel. Só que aí, na hora que eu cheguei no final, chegou uma pessoa que é a Bebel Abreu, que tem a Bebel Books, chegou para mim e falou: olha, Grimaldi, você já fez metade do caminho, agora se você escrever o cordel, a gente lança um livro. E aí eu fui escrever o cordel, né? Escrevi o cordel ali de cestilha mesmo, na rima paulista, e saiu, cara, entendeu? Um cordelzinho paulistano, daqueles assim, esculpido todo na mão, feito todo na mão, e escrito também, cara, né? Foi no começo lá, eu nem era ainda o Xara Photoshop, eu estava no começo da minha descoberta da cultura popular, assim, estava ainda visitando vários mestres, então eu estava nesse momento meio J. Borges, assim, né? Olha. Influenciado. Falamos aqui no episódio anterior do J. Borges. episódio anterior aqui. Que a gente tem um programa cara, de dar um... Eu tenho amizade, né, com a família deles, tá, o Bacaro, todos os meninos ali, eu conheço eles e apoio eles sempre que posso, vou nas feiras e tal. Eu assim, eles para mim são o maior exemplo do artesanato entrando na Belas Artes, né? Entrando na arte contemporânea. Então, imagina um artesão centenário, o cara demorou basicamente 100 anos da vida dele para conseguir colocar o artesanato no mapa das artes, né, cara? Pô, o cara bota, sei lá, fazer o Museu do Pontal do Rio inteiro de artesanato. Pô, cara, isso é a maior conquista, né, cara, para a arte popular. Então, são eles mesmo. E assim, porque você promove muitos artistas brasileiros, né? E alguns também internacionais. Como é que você faz essa seleção? Ela é por acaso
Ou você fala, não, conheço esse cara, vou dar uma força para ele, ou você descobriu por acaso a obra de um cara que você estava navegando, ou aquele cara já viralizou, daí você usa como estratégia para você viralizar também? Como é que funciona essa tua curadoria? Cara, na verdade, isso foi até bom que você falou, assim, se eu pudesse pegar só os vídeos blockbuster, esses porcaria de arte na internet, e fizesse react, eu ia ter 10 milhões de seguidores. Mas eu escolhi o caminho da humildade e, assim, eu mato meu algoritmo colocando meus amigos trabalho a trabalho, entendeu? Então, a minha curadoria, ela funciona um misto de artistas brasileiros. De vez em quando entra um outro artista de fora do Brasil, de preferência da América Latina. E de vez em nunca vai entrar um gringo. O gringo que vai entrar normalmente é meu amigo. Alguém que pinta na Europa ou alguém que pinta nos Estados Unidos, tal. Então a gente tenta manter isso meio que dentro da gente aqui, né? Dentro do Brasil, tal. Com isso, tem toda a variação de homem, mulher, né? Preto, branco, amarelo, estados do Brasil, regiões do Brasil, tipos de pintura, né? Então, assim, em vez de fazer 2 de cartaz, eu vou fazer um de cartaz e um de pintura a óleo. No outro dia eu vou fazer um de filete de caminhão e o da menina pintando a quadra. Aí no outro eu vou fazer o cara pichando e o cara fazendo o pano de prato, entendeu? E aí com isso eu consigo manter com que você está assistindo um programa lá e sempre está variado, né? Você está sempre se surpreendendo. E onde que você acha esse pessoal? Quando eu fixo num ponto, tipo, sei lá, grafite, e fica só, sei lá, 5 dias de grafite seguido, as visualizações começam a cair. Porque as pessoas se cansam daquilo, né? Então é isso, assim, uma curadoria muito séria em termos de responsabilidade, assim, né? Tipo, eu nem conheço todo mundo, então às vezes eu vou lá, olho para ver se é possível fazer o react daquela pessoa sem alterar muito a vida dela, né? Tipo assim, já aconteceu casos de eu fazer um react e viralizar e a menina fazia bonecos nas horas vagas dela e no dia seguinte ela tinha 100 mil seguidores com 1.000 encomendas e ela não sabia o que fazer, ela se demitiu, ela pegou as 1.000 encomendas, ela botou a família inteira para trabalhar, entendeu? Coisas assim que podem impactar, né, cara? Podem, e assim, já fiz react que o trabalho do cara abria o questionamento se era bonito ou feio, e o cara toma pedrada até... Tem isso, porque a internet tem muito xingo, né, que aparece, né? As pessoas chegavam e falavam dele, falavam mal do trabalho dele, e o cara, no final do dia, o cara tava magoado, entendeu? Então tem esse problema também, né? Tem esse probleminha. É isso. Você viu aquela, por curiosidade, você com certeza já viu, ela faz uns quadros que eu não entendo, impressionante. Ela faz umas linhas, ela pega a tinta e mistura com areia, e ela vai no pincelzinho assim, faz a linha dela, engrossa a linha, afina a linha, quando vê, é um retrato. Na areia. Tá. Eu acho que eu já vi, num fundo preto, né? No fundo preto. E parece ter uma vida super boa, porque ela tá sempre nas exposições, parece ter uma vida muito boa, cara, né? Mas ela tem muito louco. É muito louco. Eu não consigo entender como ela faz isso. Tem uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, que é sobre isso, né, cara? A gente vê muitas técnicas, né? Muitas técnicas artísticas. E às vezes a gente vê pessoas que dominam essas técnicas, né? Às vezes o cara lá com um martelinho fazendo um negócio no vidro e tal. E aquele cara ali, para sei lá, para história da arte, para crítica de arte, aquela pessoa, ela é invisível, né, cara? Ela não vai ser reconhecida, apesar de todo o talento dela, interpretação, história de vida, ela não vai ser reconhecida porque ela tá nesse lugar do vídeo satisfatório, né? Aí eu fico pensando assim, o museu, a galeria, o MASP, o Inhotim, a Pinacoteca, elas não vão contemplar essas pessoas? Vocês acham que elas vão contemplar essas pessoas em algum momento? Você acha que isso vai acontecer? Vai ter a retrospectiva desse artista? Se elas vai ter a coletânea? Vai ter a coletânea? Como que vai colocar numa coletânea? Tipo, a Pinacoteca vai fazer um dia um negócio tipo manualidades do Brasil e pegar todos os artesãos do Brasil? Isso vai acontecer? Tipo assim, eu não sei, entendeu? Eu não sei. O outro lado nós artistas que não fazemos parte dessa massa, dessa pequena massa de artistas contemporâneos e novos do Brasil, fazemos parte da artesania, da manualidade, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa fazer dinheiro. E a gente vive esse mercado paralelo da arte, né? Ninguém fala disso,
Mas a grande verdade é, o mercado da galeria e dos museus não é o mercado da arte. Eles não se conversam, não é, Felipe? Eles não se conversam. São dois mundos completamente... Estão vendo dois Brasis. Não, e a gente que ainda é do... É porque pra nós somos do desenho animado, eu que venho do cinema, da animação e tal, também. As pessoas veem... Você... quantas vezes eu não desenho Tio Patinhas, eu não sou escorraçado no grupo de artistas. Fiz Belas Artes e o orientador, não queria ver meu trabalho na exposição, porque eu sou ilustrador. E aí ele falou que ilustração não é arte. Tem isso. Daí eu inventei um troço lá com umas bexigas pra tirar sarro da cara dele. Não, a gente sofre isso total. Não, eu já tive em festa que me falaram, não, mas quem desenha estilo Disney ou Tio Patinhas, o cartoon não é artista. Me falaram na minha cara, é um cara que é artista que eu admirava. Falou pra mim, não, mas você não é artista, porque você desenha Tio Patinhas. Não, aí esse que é o ponto que eu falei mais cedo pro Felipe, de ele usar o humor pra trazer algo que existe de valor ali no que faz, e que pessoas comuns, tá chegando em pessoas comuns. O cara da barbearia, por exemplo, né? Ele não vai entender esse processo, mas ele passa a ver valor na letra, no vidro, né? Do que só colar um adesivinho que ele comprou. Pronto. Não, eu quero que o Felipe faça a letra ali. Você dialogou com uma pessoa que... O Felipe, ele ainda tá... Ele conhece a Pinacoteca. Eu acho que o Felipe, apesar de ser meu chute, né? Ele tem uma noção dessa fenda, desse gap entre a galeria e o sujeito que faz a letra da farmácia. Então, ele precisa, assim como Mas o existe Felipe, um buraco gigantesco que talvez, não é? Mas assim como o Felipe, ele faz um vídeo, chora Photoshop, e ele pega o trabalho de um cara e ele bota num patamar e o cara explode, é a mesma coisa na galeria de arte. Você precisa ter alguém, um crítico, um curador, alguém influente, que pega e fala assim, esse cara é legal. Mas essa é a beleza hoje das redes sociais. Por exemplo, Romero Brito. Que esse cara consegue aparecer, de certa forma, onde antes ele dificilmente ia aparecer no Fantástico, no Faustão, numa galeria de arte. E as pessoas jamais dariam a devida atenção pra ele. Eu acho que a rede social permite o contato. Hoje eu sou muito mais conhecido. Mas continua sendo excluído. Por quê? Porque ele não tá dentro da Pinacoteca. Não, na Pinacoteca não vai. Ele é uma sumidade digital e ninguém nunca vai ver ele na parede do museu. Aí agora, meu preconceito. O nariz empinado de quem tá dentro da academia é gigantesco. Mesmo dentro da academia. Não, mas vamos pegar, por exemplo, o que é... Mesmo que o estudo é visto como, você tá estudando folclore, você não tá estudando arte. Não quero julgar o cara, mas, por exemplo, o Romero Brito. O Romero Brito só é Romero Brito porque ele tem um Marchand. Porque um cara olhou pro trabalho dele, viu um potencial comercial enorme em cima, e aí fala, até estavam falando lá embaixo, o Romero Brito tem uma Lamborghini toda adesivada com a obra dele. O Marchand dele deve ter 20 Lamborghinis. Essa é a questão. Ele nunca ia entrar na Disney se não fosse alguém falar, Disney, isso aqui é legal, isso aqui dá dinheiro, não sei o quê. Podia ser com as letras do Grimaldi. Sim. Cara, assim, o que me incomoda, assim mesmo, é, por exemplo, a pessoa que vê o vídeo lá, o Chora Photoshop, minha tia, por exemplo, que não entende nada de arte, ela vê um cara lá pintando uma letra ou vê o cara fazendo um grafite, ela fala, lindo! Esse tipo de arte é muito lindo, porque eu vi ali, do lado da minha casa tem um muro com isso, tal. Então ela se relaciona e ela se identifica com isso muito mais do que um artista contemporâneo que vai colocar uma lata de lixo invertida com uma ratoeira do lado. Ela não vai entender isso. Isso não comunica ela, entendeu? E isso, tipo assim, coloca ela para muito longe de qualquer lugar, entendeu? É como se, tipo, tirasse ela de maluca, entendeu? Tipo, você não tá entendendo essa lata invertida com a ratoeira? Isso aqui representa... Tal. Mas ela não conhece a pesquisa do cara, ela não faz parte disso. Então... O que eu acho, assim, a TV aberta, a população brasileira, ela está mais acostumada com artesanias e arte urbana do que com a arte de museu e de galeria, né? Isso é fato. Só que ainda a valorização da arte, a crítica de arte, ela está na academia e na galeria e no museu, né? Tipo assim, quem que é crítico de arte da arte urbana? O Felipe Grimaldi, entendeu? Eu sou crítico da arte urbana aqui. Então, assim, não tem, saca? E é o que a gente consome. Eu, assim, quando eu vou comprar uma obra de arte, eu compro a obra de arte de um amigo meu, uma gravura de um amigo meu. Totalmente. Entendeu? Alguém perto de mim, alguém que eu possa comprar. Tipo, você vai ter R$500 mil para dar numa Adriana Varejão lá? Você não vai ter, entendeu? Isso não faz parte da sua realidade. Então, eu fico um pouco nesse meio, assim. Eu vejo que a galeria olha para nós, né, que somos os marginais da sociedade, né,
da arte, eles olham para nós e pensam assim, tá, talvez a gente tenha que se juntar com eles ali, né? Pô, os caras estão vindo aí, estão construindo uma história, já tem 20, 30 anos de arte urbana, o artesanato já tem 100 anos, o brasileiro se reconhece na cultura popular, enxerga isso bate... Você tem um público, tem um público, às vezes a galeria tá querendo esse público. Nem tem, nem tem. Então, tipo assim, imagina que às vezes uma galeria de São Paulo, ela olha o meu perfil lá do Chora Photoshop e pensa assim, puta, se eu pudesse dar um mergulho nessa piscina aqui, entendeu? Eu vendia 2 quadros, porque vende, entendeu? Vende. Todos os artistas que são reagidos lá, a maioria dos caras vende alguma coisa, entendeu? Então é isso, assim, o caminho que a gente está fazendo é para ir se juntar com eles, entendeu? Eles aceitarem a gente, falarem, ô, pessoal, a nossa galeria está aberta para vocês fazerem o que vocês quiserem, venham aí, como o Sesc fez. O Sesc abriu e permitiu que 60 não artistas virassem artistas de galeria. Os 60 que estão lá nunca tinham feito nenhum trabalho de galeria, né? Tem pessoas que vieram para São Paulo para ver o próprio trabalho na parede de uma galeria, entendeu? Então, é isso, assim. Entendi. Você acha que tá mudando a cena? É um trabalhinho de formiga, mas está fazendo efeito, entendeu? A longo prazo está fazendo efeito. Já são 15 anos trabalhando nessa força de fazer a galera enxergar e está dando bom. Agora, né? E assim, vocês estavam falando de ilustração, a galera torce o bico para ilustração digital, mas eu conheço ilustrador que ganha mais que artista de galeria. Muito mais, muito mais. Certeza. Muito mais. O cara tem uma qualidade de vida absurda, o cara faz tipo 50, 60 mil por mês e tá atrás da mesa digitalizadora dele lá. Aliás, a mesa, né? Exato. Com o computador, o cara faz o mundo perfeito dele ali. Eu vim desse lugar também da animação, da ilustração digital, né? Do computador. E eu valorizo isso, eu valorizo esse caminho. Eu animei na mão, fiz 2D, fiz filmes de animação 2D também na minha carreira, animei em papel, tá ligado? Eu sei o trabalho que dá, né? Tipo, já fiz rotoscopia de filme, já fiz até after, essas coisas, já fiz tudo. E eu vejo, hoje em dia, o esforço que a galera faz para entregar um conteúdo assim, que é gerado assim, né? Facinho. Então, não, mas é por isso que é isso. Ver o trabalho. Eu vi um vídeo outro dia que falava isso. Ver o trabalho, valoriza o trabalho. Que é isso que é legal. Você vê o trabalho que dá pra fazer. Sim. Ó, eu acho que tá chegando no momento aqui que o Felipe tá com compromisso, né, Felipe? Vamos fechar. Tá tranquilo. Mas a gente tem o nosso tempo aqui. Não sei como é que tá o nosso tempo. Tá tranquilo? Tá quase. Não, mas é que antes de acabar, eu queria dizer que a gente vai mandar um presente pra você. Que é, todos os nossos convidados, eles ganham um presente personalizado, não vou falar o que é, mas é um negócio muito especial para poder marcar aí esse momento, para você se lembrar da gente com carinho, tá? Obrigado, quero agradecer a sua presença aí. Eu gostaria que você tivesse sentado aqui do nosso lado. Né? Puta, cara, eu também. Não, eu vejo ele, e várias vezes que eu tinha que encontrar com ele, eu dava aula numa faculdade de animação, não vou falar o nome pra isso, e ele foi dar entrevista na semana que eu fui demitido lá. Sério? Eu tava lá, você deve saber a faculdade de animação, eu dava um podcast, sei. Então eu falei, mano, eu tinha que conversar com ele. E no Cabriton, ele vai também de vez em quando no festival Cabriton. Sim. É do lado da minha casa, eu não vou. Tô sendo que nem aquele filme lá que... É o Chapolin Super Sangue, né? Exato, os caras não se encontram no mesmo quarto, né? Ou aquele filme que o quarto rei mago não encontra Jesus nunca, já viu isso daí? Então ele tem que te encontrar, dar um abraço. Vamos lá se encontrar em São Paulo. Vamos lá, vamos ver a exposição. Vamos lá, pô. Vamos, você vai também lá. Dog, você vai? Você tem perna? Você pode ir. Tem perna, pode ir. É só o Laca comprar uma passagem que eu vou. Vai, de skatinho. Ele vai andar de skate, o Van Que Dog. skate, é avião. Então tá bom. Legal. Gente, obrigado, William. Gente, obrigado aí, queria agradecer aí o espaço. Não, a gente vai ter, agora que você falou que você fez animação, que você faz outras coisas, vamos ter que marcar outra, né? Bora. Pode ser, para falar um pouquinho do início da carreira ali e tal. Não, ele tem que falar dos estilos. Uma coisa que é muito legal que ele fala, que a gente se aprofundar na coisa dos estilos de letra. De letra, exatamente. Porque ele se especializou no estilo. Ele se especializou no estilo, mas tem diversos tipos. Não só no Brasil tem diversos tipos. Que as pessoas, cada região tem um tipo. Tem que falar disso. Tinha que falar disso. Vai mais uma horinha aí. Vai mais uma horinha. Então termina aí, manda um Chora Photoshop aí. Chora Photoshop. Chora Photoshop, pessoal.
É na tinta, muitas manualidades para vocês, estudem bastante, né? O estudo, ele é o escudo, manda para cima aí que vai dar certo, confiem na mão de vocês, né? E obrigado, viu? Obrigado a oportunidade aí de estar junto com vocês aí. Tá bom. Valeu mesmo. Valeu, Felipe. Valeu, William. Valeu, Thiago. Valeu, Wagner. Valeu, Van Dog. Um abração. Falou. Abraço. Falou!